Olá. Não tá. Boa noite. Vocês me ouvem? Desculpa a demora. Ver se eu consigo aqui chamar a doutora Renata. Oi, Gisele, tô te vendo já. Boa noite. Desculpa a demora, deu um erro aqui no meu Instagram. Faz parte, faz parte. Tecnologia. Faz parte. Todos me ouvem bem? Eu creio que sim, eu te ouço perfeitamente. Ótimo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, me apresentar, né? Dizer que eu sou Gisele, fonoaudióloga, sócia fundadora da Clínica 7, é, e conheço o método das boquinhas há muito tempo, gosto bastante. E quando eu comecei a me aprofundar nos estudos das crianças com síndrome de Down, eu comecei a fazer uma relação de o quanto esse método, que é multissensorial, poderia ser importante para essas crianças, né? Então, em 2012, eu fui para Niterói, junto com a Miriam, TO, sócia fundadora do SET também, fazer um curso de multiplicadoras do método das boquinhas, para a gente se aprofundar mais, conhecer mais, né? E lá a gente conseguiu concretizar de que os pré-requisitos, as habilidades propostas para a gente trabalhar no método das boquinhas, contemplavam não só a área de fono e TO, como também de fisioterapia. E a gente começou a usar isso como parte de atendimento, porque faziam parte das nossas áreas de atuação, né? E a gente viu um grande avanço nas crianças com isso, né? Então a gente usa, indica, usa os jogos, usa as bocas de diversas maneiras, né? Isso desde 2011, faz muito tempo, né? Então, para a gente é um prazer enorme ter a doutora Renata aqui para poder explicar para os pais o que é o método, né? A importância de trabalhar todas essas habilidades como pré-requisitos propostas pelo método. É, e é isso. E agradecer a Renata pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente hoje. Muito feliz por ter aceitado o convite. Antes de passar a palavra, eu quero dizer que a doutora Renata é fonoaudióloga pela Unifesp, psicopedagoga pela Unicep, São Carlos, e doutora em pediatria pela Unicamp. Boa noite. Fala um Boa pouco pra gente. noite. Claro, ó, primeiro quero agradecer, Gisele, a Miriam também. Um beijão para todo mundo aí do CETID que eu não conheço, né? Mas assim, o meu carinho muito grande. Eu não poderia deixar de atender esse convite, porque para mim é uma honra poder estar falando, né? E poder mostrar o que a gente vem fazendo. Então, primeiro, né? Vocês estiveram aqui, né? Fizeram curso de formação, só não ficaram multiplicadoras porque seguiram o caminho de vocês. Porém, assim, a qualificação que vocês demonstram, eu tenho certeza, no dia a dia profissional de vocês aí na clínica, né, é sem dúvida nenhuma para qualquer um se orgulhar. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui participando, né. Então, eu tenho feito várias lives, Gisele, né, então, assim, eu gosto de ir falando. Se você quiser me interromper e falar que tem alguma pergunta, né, fica à vontade, tá bom? Eu falo muito, né? A gente tem pouco tempo, então eu vou procurar ser assim bem objetiva, tá bom? Então, agradeço aos pais que estão nos assistindo, aos profissionais, né?
Assim, o método das boquinhas, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar, muita gente já usa, já conhece, né? Não é uma novidade, nem uma coisa assim que causa estranhamento, porque na verdade o que que a gente faz? A gente usa uma boca para traduzir o som das letras, né? Mas quando você me convidou para fazer essa live, eu gostei bastante porque a gente está com a oportunidade de falar, né? Que é o que eu ouço todos os dias. Eu quero que o meu filho aprenda a ler, eu quero que o meu filho, né, já inicie. No consultório eu já estou dando letras, ele já está copiando, né? Aí eu falo assim, estamos vivendo, né, uma época, né, de ansiedade muito grande. Então, assim, é óbvio que todos nós queremos que as nossas crianças aprendam a ler e escrever, tá? Mas, e boquinhas ajuda muito, né? Mas eu preciso entender, né, que antes da alfabetização vir, existem uma série de pré-requisitos que eu não posso simplesmente pular, né? Porque lá na frente, né, os problemas vão acontecer e aí eu vou ter que voltar para trabalhar essas habilidades, né? Então, assim, uma coisa comum que eu vejo, né, é um pai, né, um profissional, fala que a criança, um professor, né, que a criança é imatura para se alfabetizar, né? Então, eu gosto de pensar que existem duas vertentes dessa imaturidade, né? Uma delas, que é a principal, né, que é a imaturidade socioemocional, né? O que que seria isso, né? É a criança saber se relacionar, saber atender uma ordem, saber olhar para você, né? Te dar atenção, entender o que é um comando, né? Entender limites, né? Porque às vezes pais de crianças que apresentam algum atraso, alguma dificuldade, né? Acham que a criança pode tudo, né? Ela já é comprometida, então ela pode tudo. E isso só vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, essa maturidade socioemocional, quem faz? Não são só os profissionais, é a família principalmente, né? É o meio que cerca essa criança. Então, os limites diários, né? Ensinar a se adequar, né? A ensinar a ouvir, a dar atenção, né? Isto vem antes de alfabetizar. Então, um professor não tem como alfabetizar uma criança, nem com boquinhas, né? Se ela não para ouvir o que ele está falando, se essa criança não dá atenção, só corre, né? Ou só se machuca, ou só joga as coisas longe. Então, todas essas, vamos dizer assim, contribuições sociais e emocionais, né? É o início do processo. Tá? Então, vamos lá. A partir do momento que essa criança está estável, né, está institucionalizada, a gente diz, né, que ela consegue ter uns 15 minutinhos de atenção, uma meia horinha, né? Aí eu vou pensar na questão da maturidade neurofuncional, né? Então, vamos falar do que o cérebro tem que ter maduro para essa criança se alfabetizar. Que é isso que Boquinhas vem trabalhando, e eu tenho certeza que a sua clínica, com o amplo número de profissionais que tem aí, faz, né? E muita felicidade eu vejo, né, que a BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum, né, que o MEC lançou, né, vem exatamente atender, né, o trabalho nessas bases, né, que eu chamo de neurofuncionais, né, porque é o cérebro que está sendo estimulado. Então, Boquinhas trabalha de maneira multissensorial. Então, eu trabalho com o corpo inteirinho, com o indivíduo pleno, não só com uma área específica, né? Então, eu gosto de pensar que o primeiro passo que eu preciso ter é o indivíduo corporal. Então, eu preciso que esse indivíduozinho, né, conheça o seu corpo, conheça os limites desse seu corpo, quais são os movimentos que ele pode fazer, né? Quais são essa consciência corporal de si, essa exploração, não só dos nomes das partes do corpo, mas das sensorialidades, né? Dele se sentir, né? Dele se gostar, dele respeitar o coleguinha, o espaço do coleguinha. Então, o corpo é a base da aprendizagem. E, ó, continuando, o corpo faz barulhos, né? Então, a gente já entra por um processo do mundo sonoro.
né? Então, assim, o que a gente chama de processamento auditivo, né? A criança poder escutar os sons do ambiente, escutar os sons da natureza, os sons que são feitos pelas coisas, né? Identificar, reconhecer esses sonzinhos e os sons do corpo dela. Aí eu vou aprofundando um pouquinho mais e eu vou chegando nos sons que a boca faz. E a boca fala, né? Então, estes sons que a boca fala, a gente chama de consciência fonológica, tá? Então, perceber esses sons dentro das palavras é a base de qualquer alfabetização. Então, vocês estão vendo que eu não estou falando nada de letras, eu não estou falando nada de pegar o lápis e escrever as coisas, né? Isso é depois. Fala. E é importante pontuar que você já falou sobre as habilidades de consciência, consciência e habilidade corporal, processamento auditivo, agora consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória, né? Que são as bases que a gente vai trabalhando e conseguindo estimular como terapeutas também, desde pequenininho, né? Como você disse, a gente vai construindo um processo para que a criança esteja pronta para a alfabetização, né? Não é assim, agora tem a idade certa, vamos lá, né? Não é só a idade, é toda a maturação e todo o processo, né? Legal isso que você falou, Gisele, né? Então, assim, pais ficam muito fissurados nessa coisa da idade, né? Então, assim, muitas crianças que apresentam, né, um desenvolvimento atípico, né, a idade cronológica não vai bater com a idade esperada da maioria das crianças em termos de escolaridade. E aí eu pergunto, e daí, né? Então, o que é importante é a gente ter um dia depois do outro, é a gente caminhar vendo progressos na nossa criança. Então, isso acontece todos os dias, né? Então, quando eu estou falando, né, de consciência da minha boca, consciência dos barulhos que a minha boca vai fazer, né? Isso é um ganho gigantesco. Que eu tenho crianças aí entre aspas, normais, neurotípicas, né? Que estão no terceiro ano e ainda não aprenderam isso. Né? Então, se você começa desde pequenininho, mostrando a sua boca, mostrando para essa criança que essa boca faz gestos, né? Que ela tem movimentos para falar, letrinhas, né? Vamos assim dizer. Né? Então, quando ela abre a boca, por exemplo, eu vou fazer uma boca aqui, ó. A criança imita. A criança faz a mesma boca. E, obviamente, ela faz isso mesmo, né? Então, essa criança está percebendo que um gesto de boca, né, uma boquinha, né, tem um som que corresponde. E esse som está dentro de palavras. Então, eu falo abacaxi, eu falo Aline, eu falo amor, né? Então, essas coisas, né, vão mexendo com o cérebro, porque esta articulação tem a ver com o neurônio espelho. Né? Então, é muito importante a gente entender que quando a criança copia padrões articulatórios, ela já está estimulando o seu cérebro para a alfabetização que vai vir lá na frente. Então, Gisele, você pode ter alguns pais que possam. Pô, mas meu filho não fala ainda, né? Então ele não vai poder fazer boquinhas. Não, ele vai poder fazer boquinhas e principalmente o seu filho. Sim. Antes de eu aprender a ler e escrever, né? Geralmente as crianças, né, a grande maioria, aprende a falar. Então, o estímulo das boquinhas é um estímulo de fala. É um estímulo que vai trazer a alfabetização, mas antes está dando modelos de uma fala, né? Sim. Então, quer me interromper aí? Eu começo a usar as imagens das bocas de boquinhas com as crianças muito pequenas, geralmente por volta de uns 2 aninhos, justamente para requerer a fala, né? Olha, essa é a boca do A, vamos tentar fazer, olha lá o A. Agora vamos juntar o A e o I.
ai, olha, ai, bateu na minha cabeça. E eu vou usando já as imagens de boquinhas, aquelas grandes, e as crianças adoram, né? E isso é muito antes de pensar em alfabetização, né? Mas é justamente para querer a fala. E uma outra coisa que também acontece é que quando a criança começa a entender que a letra corresponde a um som que ela está falando, a fala também começa a desenvolver mais. E aí isso ajuda demais. Então, o processo de alfabetização também ajuda na fala, né? Em trocas, de fonemas. Então, uma coisa ajuda a outra. Eu defendo, Gisele, né? Então, tenho artigos publicados em relação a isso, né? Acho que as pessoas podem procurar, né, dentro do que a gente já escreveu, já publicou. Temos o site, né, www.metododasboquinhas.com.br, né? Então, pode olhar lá tudo que a gente vem fazendo, mas assim, eu defendo, né, que esta fonoarticulação, né, ela vem antes da consciência fonológica, né? Então, ela precisa, como você mesmo está falando, ser estimulada desde os pequenininhos, né? Então, ela vai ajudar uma criança apráxica, né, que tem dificuldades em fazer essas associações, né? Então, assim, recentemente eu fiz uma live com a Claudiane, né, que tem o Plus Hand, né? Então, a Claudiane baseou-se em boquinhas, né, para dar continuidade nesse trabalho, aí especificamente com crianças que não falam, né? Mas o que a gente vê é que, assim, boquinhas têm ajudado, né, crianças que não falam, adultos que não falam ou perderam a fala, né? E isto vai caminhando para a leitura escrita, né? Então, é preciso que a gente fique um pouco mais suave na ansiedade de querer que o nosso filho já comece a ler e escrever, né? Isto é fruto de um trabalho bem estruturado, né? Então, assim como ele começa percebendo as vogais iniciais das palavras, né? Daqui a pouco ele vai perceber uma consoante que vai juntar com uma vogal e fazer uma sílaba. Eu gosto de falar, Gisele, que assim, o tradicional, o famoso decorar, papepipopu, lalelilolu, mamemimamu, né? Faz um mal muito grande para algumas crianças, né? Porque distancia essa criança de compreender. Por exemplo, quando eu falo ma, eu estou fazendo duas coisas com a minha boca, né? Para boquinhas, o M é feito assim, ó. Eu tenho 3 dedos, esse dedo do meio faz o selamento labial, o dedo de cima é o lábio de cima e o de baixo, ó. Porque eu vou diferenciar isso do N, ó. Então, a gente já tem que o N tem 2 pernas e o M tem 3. Então, quando eu faço isso com uma criança, né, eu estou mostrando para ela que este som tem uma letra que representa, que é a letra M. O nome da letra pouco importa, porque a gente não lê nomes de letras. Eu vou ler macaco, eu não leio M-A-C-A, eu leio macaco. Uhum. Quando a criança entende isso, ela vai compreender que a sílaba ma tem 2 sons e tem 2 bocas. Ó, ma. Porque se eu não faço esse sonzinho, eu só vou falar caco. Então, eu preciso disso. Então, quando ela entende essa formação da sílaba, né, ela não vai decorar mamemimomu, papepipopu, lalelilolu, né? Ela vai entender isso. Então, eu sou assim, bastante resistente ao processo de decoreba que a alfabetização brasileira pratica, né? Decorar sílabas, decorar palavras, né? Então, eu só vou usar o princípio da memorização em último caso, mas com raras exceções, né? Então, assim, tudo isso que nós estamos falando, né, do processo de consciência do som de uma letra, é o que você falou lá, consciência do fonema, consciência fonêmica, que para Boquinhas é tudo pautado, ó, na consciência do gesto articulatório, consciência fonoarticulatória. E
Mas as crianças que têm acesso aos exercícios propostos por Boquinhas, desde pequena, trabalhando todas essas habilidades de consciência corporal, processamento auditivo, desenvolvimento cognitivo, é muito difícil a gente falar que uma criança dessa vai precisar decorar sílabas, porque ela vai fazendo associação. Eu já tive pacientes que começaram a ler e não era a minha intenção. Eu estava trabalhando fala, articulação e colocando as bocas como um apoio visual, porque as crianças com síndrome de Down, elas precisam desse apoio visual para uma eficácia do aprendizado, né? E aí eu tive muitas crianças que começaram a ler espontaneamente, elas associaram a ideia, elas entenderam a junção das sílabas e que formavam aqueles sons diferentes. Bom, eu só tenho elogios porque eu vejo na prática que funciona, né? Eu vejo como dá resultado. Então, isso que você está falando é importantíssimo, assim, para quem está nos ouvindo entender, né, que a alfabetização não é uma coisa, assim, penosa, uma coisa dificílima, né, é um processo natural, né, eu costumo dizer, né, que quando essa criança entende, como você falou, dá o clique, né, ela por si só, ela vai acrescentando letras, ela vai compreendendo e até usando letras que eu nem sequer trabalhei formalmente. Né? O S, por exemplo, né? Então, o S para Boquinhas, a criança faz... Então, ela sente o sonzinho, o ventinho na mão, né? E ela adora esta letrinha, né? Então, é a letra mais difícil do nosso alfabeto, porque ela tem múltiplas representações ortográficas. Só que a criança lida com isso de uma maneira, assim, muito simples, porque ela gosta de sentir esse ventinho. Então, eu falo para ela, ó, sapo, tem essa letrinha, ó, sapo. Ela fala, tem. E, ó, vamos ver, tá no começo da palavra ou tá no fim da palavra? Ó, sapo. Ah, tá no começo, ó, eu comecei a falar, né? Então, vou falar outra, ó. Eu vou falar bolsa. Põe a mãozinha, ó, bolsa. Tem essa letrinha. Tá no começo, ó, bolsa. Não, tá mais pro fim da palavra. Então, o trabalho do som, Gisele, vira concreto. E Isso. toda criança que tem alteração precisa deste concreto, né? Que é isso que o método fônico não tem. É esse concreto que a gente precisa ter para alfabetizar uma criança, né? Essa foi uma pergunta que a gente teve. Qual a diferença do método das boquinhas para o método fônico? É a boca. Então, assim, quem diz que o método fônico tem bocas, está desrespeitando os autores do método fônico e está desrespeitando a mim, que sou autora de boquinhas, né? Método fônico não tem boquinhas, né? Quando você põe boquinhas no método fônico, você está fazendo boquinhas. Né? Boquinhas é marca registrada, Boquinhas tem toda uma fundamentação neurofuncional, é uma neuroalfabetização, né? Então, eu digo que o método fônico é muito bom, Boquinhas é fônico, porque usa o som das letras, mas Boquinhas é mais que fônico, porque Boquinhas agrega o diferencial de uma boca concreta. Então, uma criança, por exemplo, surda, que não está ouvindo, mas ela consegue ver, ela consegue tocar esta boca. Uma criança cega, que não está vendo, tá? Ela consegue ouvir, consegue tocar, né? Então, um autista, que não tem muita ligação com, às vezes, né? Com o contato humano, com ficar te olhando, mas ele está olhando um aplicativo, ele está olhando uma imagem. Então, você citou o visual, né? Então, Boquinhas tem muito do apelo visual, né? Então, você pega o nosso aplicativo Memória Boquinhas, né? Você vê Downzinhos brincando com memória de Boquinhas, né? Com maior facilidade do mundo, né?
Então, é tudo isso que você está falando, né? Boquinhas é para qualquer criança, né? E é para começar bem cedinho, mas não para alfabetizar, para estimular, né? Para fazer o trabalho ir acontecendo, né? Isso. Uma coisa também que a gente conseguiu unir na fisioterapia é essa consciência e habilidade corporal, habilidades espaço-temporais e processamento visomotor, que aí a TO também trabalha de maneira mais específica, mas tem muitos exercícios bacanas de boquinhas, e uma coisa interessante é que os exercícios estão interligados, né? Não é agora você vai fazer uma habilidade, depois outra. Não, cada hora é uma habilidade intercalada com a outra, né? E a gente consegue assim também intercalar todas essas áreas. Então, eu encontro muitas pessoas, né, que falam para mim. Então, eu começo a dar o curso de desenvolvimento infantil, né, onde eu vou falar dos pré-requisitos. Aí a pessoa fala assim, não, mas fala logo das bocas, né? Eu quero saber as bocas, né? Então, você fala, né, do processamento visoespacial, né? É importantíssimo que a criança seja estimulada a entender o espaço que ela ocupa, né? Que ela compreenda o que é para frente, o que é para trás, o que é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, se locomova nesse espaço, né? Então os pais falam, isso aí meu filho já sabe. Só que a hora que ele vai escrever, ele inverte todas as letras, ele espelha, ele não consegue fixar o olhar numa linha. Por quê? Porque ele não foi trabalhado nisso. Então, desde muito pequenininho, a gente começa a trabalhar no espaço físico mesmo, né? No espaço concreto. Todas essas noções de para frente, para trás, para direita, para esquerda, dentro, fora, né? Por quê? Porque se eu for ver, tudo isso existe na leitura escrita, né? Eu escrevo da esquerda para a direita, né? Se eu inverto uma letra, ela já vira outra. O B e o D minúsculos, né? Eu inverti, são duas letras diferentes, né? Então, boquinhas, como é multissensorial, trabalha esse viso espacial, tudo verbalizado. Então, para nós, é da esquerda para a direita, porque a letra é escrita da esquerda para a direita, no português, né? Então, eu ensino que a letra E, ela desce e vai, né? Então, a criança precisa compreender isso, porque senão, quando ela vai escrever, ela vai para o lado errado. E o E dela fica espelhado, né? Então, todas essas noções, né, dão para ela condições. Numa idade precoce, de 3, 4 aninhos, está com base para quando ela for fazer o traçado, ela consiga fixar o olhar. Então, assim, essa é uma das coisas principais, né, com autistas, com deficientes intelectuais, né, com todas as crianças que apresentam algum quadro de atraso, essa questão do controle do olho na mão, né, é muito grande. Então, eu vejo escolas, dão um lápis para a criança e manda ela pintar, ela está pintando e está olhando para cima. Como é que uma criança vai pintar dentro de um espaço que ela não está olhando? Então, eu preciso trabalhar isso desde pequeno, né? Essas noções, mas de maneira lúdica, de maneira sempre que a criança compreenda, não fazer porque eu estou mandando, né? Mas fazer com objetividade, que é o que você falou. Todos os nossos exercícios dos livros, eles têm um link. Então, eu estou trabalhando a boca, eu falo para a criança, ó, eu vou fazer a letra L, ó. Ó, minha língua vai subir, ó. Ela vai bater aqui, ó, atrás do dentinho, ela vai subir. Se a criança não sabe o que é para cima, ela não consegue copiar meu modelo, né? Então, é isto que nós estamos falando, né? Tudo vem integrado, né? Eu não consigo trabalhar uma coisa e deixar de pensar que essa criança tem um todo envolvido, né? Sim, com certeza. Veio uma pergunta sobre Salvador, se vocês têm grupo de estudos em Salvador.
Na verdade, a gente não trabalha com grupos de estudo, né? A gente trabalha com cursos, né? Esses cursos são presenciais, agora não, né? Porque estamos em pandemia, mas esses cursos podem ser online. Agora os nossos cursos passaram a ser online. Então, tem cursos aí que duram 4 horas, 8 horas, 16 horas. Esses cursos, eles têm continuidade. Então, alguém aprende e depois é acompanhado, né, na aplicação, como se fosse uma assessoria, em grupo de WhatsApp, daquele grupo que fez o curso. Então, nós inauguramos recentemente o Boquinhas para famílias. O que significa isso? Pais aprenderem a usar boquinhas em casa com seus filhos, brincando, né, interagindo. Porque uma coisa que eu gosto, Gisele, de pensar é que quando a gente fez boquinhas, a gente criou uma ponte de intercâmbio entre os profissionais. Então, o fonoaudiólogo não é dono das boquinhas. O fono usa, o professor usa, o TO usa, o fisioterapeuta usa, o pai usa. Porque aonde eu vou, eu levo minha boca. E a boca faz parte dessa aprendizagem, né? Então, quando o indivíduo aprende boquinhas, ele se sente, né? Ele tem um poder que ele quer ensinar para todo mundo. Então, eu digo que boquinhas contamina, né? Porque acaba que há uma união entre as pessoas falando a mesma língua. Então, Sim. voltando à sua fala dos grupos de estudo, né? Então, não são grupos de estudo, são continuidades de cursos, né, que a gente tem. Eu também tenho cursos de ensino à distância, que aí não é online, o cara compra o curso e faz as videoaulas lá no tempo que ele quiser, durante um ano ele consegue acessar, né? Nós vamos ter uma live agora, Gisele, na segunda-feira agora, no dia 1º, eu vou fazer uma live, né? A gente tem levado 5.000 pessoas na live, né? Então é legal porque a gente lança promoções de cursos, né? Consegue dar oportunidades aí para as pessoas conhecerem, né? Sim, muito importante. Uma pergunta que eu queria te fazer é que, se eu não me engano, o método com crianças a partir de 4 anos. É uma sugestão, né, para que se comece os exercícios com crianças a partir dos 4 anos. A gente começa na clínica isso muito antes, né? Porque a gente começa a trabalhar as habilidades desde bebezinho, como essa noção de em cima, embaixo, enfim, todas essas noções a gente começa a trabalhar desde bebê e vai se aprofundando nisso, do amplo para o menor, até que a gente chega numa folha, até que a gente chega dentro da boca, até que a gente chega na posição de língua, né? E aí eu queria saber de você sobre sobre essa idade, né? Essa sugestão de idade, como é isso? Então, ótima sua questão, que eu já ia estar me esquecendo, né? A gente tem hoje um livro que se chama Desenvolvimento Infantil, né? É um único livro, ok? Que tem o do professor e do aluno, que era voltado para a educação infantil. É um livro que a gente fez há bastante tempo, né? Onde ele pega todos esses pré-requisitos que a gente está falando aqui, com exercícios, com o objetivo de, na hora certa, alfabetizar, tá? Só que esse livro, né, a demanda é tão grande, né, que esse livro foi ficando obsoleto, né? Então, nós estamos atualizando esse livro, eu e a Viviane Guimarães, que é a coautora, que é minha parceira, né? E vamos lançar agora, né? Já vai sair logo mais, tá? Ele em 2 volumes. O volume que seria para o infantil 2 e o volume para o infantil 3. O infantil 2, eu posso estar pegando aí crianças de uma faixa de 3, 4 anos, né? E o infantil 3, eu vou estar pegando crianças aí de 4 a 5 anos, né? Essa remodelação tem a intenção, Gisele, de oportunizar, né, os exercícios para os menores, tá? Porque o livro, como ele é hoje, né, eu não posso falar que uma criança de 2 anos vai fazer aquele exercício, porque tem gente meio doidinha que é capaz de fazer o moleque de 2 anos sentar, dar um lápis para ele e querer fazer ele preencher as atividades, e não é isso, Sim. né? Então,
precisa entender a proposta de Boquinhas, como você e os seus profissionais entendem, ela pode e deve ser utilizada a partir de 1 ano, 2 anos, mas não com o objetivo de uma criança de 1 ano escrever, né? Então, Exatamente. sem dúvida nenhuma que dá para começar pequeno, tá? Mas eu não posso fazer isso num livro, né? Porque quando a pessoa vê livro, ela já quer botar o moleque sentado e dar um lápis na mão dele, né? Então, daqui a pouquinho vai sair o livro, né? Desenvolvimento Infantil em 2 volumes, né? Para crianças, vamos falar assim, de 3, 4 anos e para crianças de 4, 5 anos aí, né? Ah, bacana. É importante mesmo. Eu entendi, quando coloca em um livro, então, se dá para fazer com 3 anos, eu vou fazer, né? Senta aqui. É importante dizer também que quando a gente faz os exercícios, eu, né, quando faço os exercícios, muitos deles eu acabo adaptando para criança, porque eu sei que aquela criança vai entender melhor de um jeito ou de outro, num papel, no chão, enfim, e tem essa flexibilidade de conseguir trabalhar as habilidades, né, de outras maneiras, respeitando cada criança e cada desenvolvimento. Algumas pessoas estão perguntando como elas fazem para acessar sobre os cursos para a família. Estarão no site, é isso? Isso, se você entrar, bom, é mais fácil ir direto na página dos cursos, é cursos.metododasboquinhas.com.br, já é a página dos cursos, né? Então tem lá curso de online por enquanto, né? Os presenciais não estão liberados no Brasil, então são online esses cursos, né? Deixa eu falar uma coisa que você disse, Gisele, que é muito importante, né? Eu vejo muitas pessoas me perguntando, eu quero um exercício específico para Down, né? Eu quero um exercício específico para TEA, né? Eu quero um exercício específico para não sei o que lá. Gente, são crianças, são aprendizes, né? Todos têm uma boca. Mesmo que essa boca não fale, tá? Tem um cérebro que fala, o cérebro fala, mesmo que isso aqui não está funcionando, né? Então, aprender boquinhas é igualzinho. O que vai mudar são as adaptações, como você falou, Gisele, né? Eu tenho uma criança que é mais agitada, que ela precisa mais do espaço, eu vou pegar aquele exercício e vou levar para o chão, eu vou adequar para aquela criança, né? Então, assim, às vezes o professor de sala de aula tem muita dificuldade de entender isso, porque ele quer um exercício padrão para fazer igual para todo mundo. Mas nós não somos iguais, né? Então, eu tenho crianças que precisam de uma determinada adaptação. Eu tenho crianças que precisam de outra adaptação. Então, não tem livro de boquinhas para a TEA, não tem livro de boquinhas para tal, né? Tem livro de boquinhas para aprendizes, né? As adaptações vão ser feitas desde que eu entenda o que é boquinhas, desde que eu entenda a minha criança, né? E não estou falando só criança, boquinha serve para trabalhar com adultos, né? Eu é que preciso conhecer a metodologia, né? Então, o que tem acontecido muito é as pessoas aí pegarem exercícios, né? Porque tem muita coisa gratuita na nossa loja, no site. Então, o cara baixa o exercício e já empurra a goela abaixo para o menino fazer, né? Gente, eu não posso, né? Fazer uma criança fazer determinada atividade que eu não estou entendendo por quê, né? Então, corre o risco de eu piorar em vez de eu melhorar. Eu acho importante dizer que tem um processo anterior, né? Não dá para simplesmente escolher uma atividade e falar, vai ser essa hoje, né? Tem um processo, porque cada uma vai deixando a criança pronta para a próxima, né? E a adaptação, ela tem que ser feita de cada criança. Independente da questão, né? Se tem síndrome de Down, se tem autismo, se não tem, né? A gente tem que olhar para aquela criança e pensar como a gente pode oferecer aquele exercício para que ela atinja a meta,
né? De estimular determinada habilidade, de interiorizar determinado conceito, mas olhando para a criança, né? Individualmente, para cada um. Eu acho que não dá mesmo, eu acho, não, tenho certeza, não dá para pegar exercício e passar para todo mundo da mesma maneira, né? Cada um vai Então, entendendo de um jeito. uma das coisas que a gente fez, e agora vai sair o livro novo, né, foi o manual de sondagens, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu vejo muitos clínicos e professores fazendo, né, é começar a trabalhar com uma criança sem conhecer aonde que ela está no estágio de desenvolvimento, para saber qual exercício eu vou dar. Então, eu vejo profissionais que começam a trabalhar com a criança, aí eu falo, mas qual a hipótese diagnóstica dessa criança? Ah, vamos trabalhando, né? A gente não conseguiu definir ainda. Passa um ano e o cara não sabe nem o que a criança tem ainda e já está trabalhando, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente conheça a criança, investigue qual é a faixa de aprendizagem que ela está, para eu saber qual é o exercício que eu vou propor. Por quê? Porque eu preciso controlar esta mediação, né? Eu preciso controlar como ela chegou e como ela está no dia seguinte, uma semana depois. Eu tenho que ter esse controle. Porque se uma criança não evolui, a responsabilidade é minha. Então, eu não posso dizer, ah, a criança que tem a patologia, ela é assim porque ela é Down, ela é assim porque ela é autista, né? Não, eu que sou profissional, né? Então, é importantíssimo eu conhecer, né? A gente tem um livro que é o Manual de Sondagens, que tinham duas sondagens. Foi tão, assim, querido, né, o livro, que a gente agora vai lançar, vai sair daqui uns 15, 20, não, daqui um mês, né? O manual com as novas sondagens, com 7 sondagens, 2 para a educação infantil e 5 para a criança do fundamental, né? Primeiro ao quinto ano. Então, é uma boa base para você entender, né? Aonde ela precisa avançar, qual é o exercício que eu tenho que dar, né? Então, essa é uma coisa importante da gente salientar, né, Gisele, que o profissional tem que ter bagagem para trabalhar e para orientar a escola, a família, porque eu Sim, acredito muito nesse trabalho em parceria, né? Ninguém faz nada sozinho, né? sim. Eu acho importante, né, dizer aqui, tem muitas terapeutas participando, muitos pais, mas muitas terapeutas também participando. Eu acho importante salientar como esse curso fez a diferença, né? Porque eu não peguei o livro, olhei e falei, ah, que legal, eu vou, esse exercício eu faço com esse com aquele. Não foi assim, né? Então eu quis me aprofundar, eu quis entender melhor sobre ele, né? Então eu acho muito importante, como a gente diz lá na clínica, a gente não segue nenhum método especificamente de nenhuma área. Ah, aqui a gente só faz isso, aqui a gente só faz aquilo. Não. Todas as terapeutas têm diversos cursos e a gente, de acordo com a criança, a gente percebe qual método vai se encaixar naquela criança, né? E não assim todo mundo entra aqui nesse quadrado, né? Então eu acho muito importante as pessoas que estão ouvindo e percebendo como esse método é bacana, né? Funciona de verdade, procurar a fundo estudar, né? Entender como é o método, como as bases disso, né? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Quando eu digo a gente começa a usar desde bebê, trabalhando as habilidades, eu tenho certeza, quando essa criança está lá com 4, 5 anos, eu sei como ela tá, eu sei que exercício vai ser bacana para ela, né? Dá para eu seguir uma sequência, dá para eu fazer uma adaptação usando boquinhas, mas porque eu conheço a minha criança, conheço as habilidades que eu já trabalhei com ela e o método, né? Então eu convido a todos, né, para conhecerem a fundo sobre o método, que é importante, né? Não dá para pegar o livro e falar, ah, eu vou fazer, comprar o jogo né? Não é só isso. Acho que é importante, sim, saber sobre, né? Eu agradeço, viu, Gisele, a oportunidade de estar aqui falando, né?
E assim, me coloco à disposição, né? Eu respondo e-mails, as pessoas não acreditam, mas eu respondo e-mails, né? Então, é só escrever no contato arroba métododasboquinhas.com.br que eu respondo e-mails, né? Eu fico muito interessada, né? Em como as pessoas chegam até a gente, né? Então, hoje Boquinhas está no Brasil inteiro. Você tem municípios inteirinhos usando Boquinhas, né? Escolas inteiras, clínicas, né? Então, é isso que é bacana, né? O nosso trabalho é um trabalho sólido, a gente já está há mais de 20 anos no mercado, né? Então, não é uma coisa que é assim à toa, né? Tem toda uma fundamentação, é uma neurociência envolvida, né? Então, todo mundo pode usar, né? Claro, cada um dentro das suas especialidades, né? Então, dar curso de boquinhas é só eu e minha equipe, né? Por quê? Porque foram treinados para isso, né? Então, é isso que é legal. Hoje a gente tem estendido o uso, como disse, para famílias, porque exatamente famílias têm ajudado muito na aprendizagem, têm se interessado muito. E isso é bacana, vamos aprender a fazer, né? Vamos fazer com fundamentação e não no chutômetro, né? No copia e cole que eu costumo falar, né? Se tem uma coisa que a pandemia trouxe para nós, eu acho que é essa revisão da educação, né? Fez com que o professor, de um modo geral, fosse atrás de atualizações, de como atingir o nosso aluno, independente de uma lousa e um caderno. Eu vejo crianças, né, atípicas que não conseguem sentar numa carteira com um caderno na mão e ficar preenchendo atividades. Mas isso não significa que ela não está aprendendo, ela só tem um outro jeito de aprender. E o professor precisa entender que é possível trabalhar à distância, é possível trabalhar virtualmente, é possível trabalhar digitalmente. Nós temos recursos aos montes, né? E Boquinhas, né? Nossa, participa de tudo isso aí, né? Onde eu vou, eu levo. Essa, a boca não tem como. Isso mesmo. Ai, Renata, obrigada, obrigada mesmo. É, tiveram algumas perguntas, depois a gente vê, eu te encaminho para a gente poder responder. Acho importante contar aqui que a gente vai fazer um sorteio, né? De um livro e um jogo de boquinhas. A gente já vai colocar para sortear. E, e obrigada, obrigada mesmo. Eu é que agradeço, viu, Gisele? A ideia de fazer o sorteio é exatamente de oportunizar das pessoas conhecerem, né? Então eu convido as pessoas a entrarem no site, tem muita coisa gratuita, né? Os que puderem adquirir materiais autênticos, né? A gente tem muito preço acessível, os cursos estão muito acessíveis financeiramente. E para quem compreende Boquinhas, vai criar os seus exercícios, né? Vai fazer as adaptações. Então, se você tem um vídeo legal com a sua criança e queira mostrar, uma foto, né, de uma atividade, manda para a gente, que a gente mostra para os outros, compartilha. Então, Gisele, é com muito prazer mesmo que eu vim te rever, né? Eu não te revia faz tempo, né? É. Então, agradeço muito todo mundo que ficou aqui nos ouvindo. Estou às ordens, tá bom? Para o que for preciso aí, tá bom? Tá bom, Renata, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos, pela participação. E mesmo se surgirem dúvidas após a live, pode encaminhar para a gente que a gente responde, tá bom? Isso mesmo, eu respondo para você e você encaminha para as pessoas, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo todo mundo, muito obrigada pela presença. Tchau. Tchau, tchau. Peraí. Tem certeza de que deseja encerrar seu vídeo? Sim, sim. Encerrar.